Alô! Estamos começando mais um não. O primeiro, talvez o único, eu não sei. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Mais um, o único, ou talvez o único, me corrigindo, faixa bônus. Isso daqui vai ser um podcast que eu estou fazendo por conta da quarentena, não tem muita coisa pra fazer. Acendendo a minha vontade de fazer um podcast falando sobre música e tudo mais. Eu já cheguei a fazer com meu amigo Lucas, os 2 episódios. Algum dia a gente vai ressuscitar isso daí. Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre álbuns e conceitos, essas coisas todas que eu falo. E eu encho o saco no Twitter. Quem me segue sabe, eu falo muito de música. E recentemente, esses dias, no caso foi ontem que saiu o álbum novo da Dua Lipa, Future Nostalgia. E eu acho muito bacana de falar sobre ele, porque tem muita coisa que precisa ser discutida e tem muita coisa que com certeza vai servir de influência para as próximas músicas, seja da Dua Lipa, seja pro mercado pop no geral. Eu acho bacana estar falando sobre ele. Isso daqui vai ser mais ou menos que nem um faixa-faixa da vida. Eu vou falar um pouco sobre a Dua Lipa em si e sobre as inspirações que ela pode ter tido, enfim. Vamos lá. Vamos lá. É difícil falar de Dua Lipa, né? Eu tenho percebido um movimento muito complicado de pessoas que sofrem, como eu, sofrem por não ter a Dua Lipa na sua vida, sabe? Porque ela é uma pessoa muito bonita e ela é uma pessoa com um je ne sais quoi, como diria o Michael Kyle em Eu, Patroa e as Crianças. Ela tem um je ne sais quoi, sabe? Tem aquela sobrancelha grossa, aquela bocona, ela é altona, grande, vontade de apanhar dela. E sabe, é muito difícil. Mas eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre a música dela. É uma cantora britânica, ela ganhou Melhor Artista Revelação no Grammy de 2019. Que corresponde ao Grammy de 2018, né? Porque essas premiações acontecem no início do ano seguinte do que, por exemplo, o Oscar 2020 falou sobre o Oscar de 2019. Isso confunde bastante. Inclusive, eu gostaria de fazer uma petição pra parar com isso, cara. Não é Oscar 2020, você tá falando 2018. 2019, desculpa. Não tem sentido isso. Tem que ser em 2019. Isso tem que acontecer perto do Natal, sabe? Pra não confundir, cara. Vou abrir uma petição e vou jogar o link aí no Twitter, caso alguém se importe de ver. Bom, ela ganhou o Grammy de Melhor Artista Revelação e dominou as rádios entre 2017 e um pouco do início de 2019 com vários hits, né? EDAF, que é I Don't Give a Fuck, New Rules, que todo mundo conhece, que tem aquela virada maravilhosa entre o verso e o refrão, o primeiro verso e o refrão, e o segundo verso e o refrão de novo, enfim. Que ficaram aquela batida muito gostosa. Nossa, foi muito bom. E depois do álbum que ela lançou, né, que foi em 2017, que tem inclusive o nome dela, Ela Se Ama Muito, isso é importante. Veio alguns singles depois com DJs, enfim, que dominou as rádios por muito tempo. E é engraçado perceber que tem alguns álbuns que tem aquela música ali que ela tá meio que fora do eixo do álbum. Mas ela é boa, ela é bem gostosa, ela tem uma batida muito gostosa e tudo mais. Eu vejo muitos álbuns assim, eu não lembro exemplos agora, mas eu já, antes de eu conhecer todo o universo de synth pop e tudo que corresponde ao que o synth pop se influencia, que são as músicas pop dos anos 80, um pouco do funk anos 70, antes disso eu ouvi essas músicas e caraca, essa aqui é a minha favorita, porque eu não sabia que eu gostava tanto assim dessas músicas com a vibe discoteca. E aí eu descobri e tudo mais, mas até lá eu ouvi muitos artistas botando músicas influenciadas desse tipo e pensando, caramba, essa música é incrível, por que não foi single? São faixas que são esquecidas, são faixas que, se viram single, não tem tanto sucesso como deveria. Eu acho que um exemplo que eu posso dar aqui é o Art Pop. Ok, do What You Want, ele pega um pouco disso, né? Tem aquela batida com sintetizador, é bem bacana. Mas ela ia ser single e por N motivos não foi. Mas ela provavelmente teria alguma visibilidade e tal, mesmo que o Art Pop tenha sido o disco mais injustiçado dela. Não tenha, né, ganhado espaço. E Fashion é uma música muito mais dentro do funk, né?
Ela quis, no caso, pegar aquela atmosfera que as desfiles de moda, né, as revistas de moda, elas usam muito, né? Que falam que, tipo, tem um clima voguista. Por causa disso, porque é um negócio meio stylish, meio celebridade, sabe? Novela celebridade, meio assim. É bem gostosinho, aquele negócio meio, eu sou fashion. É por isso que essa música tem tanto conceito assim, fashion, e aí tem esse som. Mas é uma música que realmente foi esquecida ali, ninguém fala muito, é uma música que, tipo, poucos ficam tipo, nossa, mas essa é maravilhosa, e nunca chegou nem perto de se tornar um single. Essas músicas assim, sabe? E muitas pessoas, ouvindo esse último álbum da Dua Lipa, fizeram referências. Não, pô, a Dua Lipa pegou muito da Carly Rae Jepsen, né? Teve gente que falou que lembrou um pouco algumas músicas do Afterlife, do Paramore. E não é exatamente isso. Não é o estilo musical de agora. Ela vem falando também que pega um negócio mais nostálgico. Ela chegou até a falar quais são as inspirações dela, que eu sinceramente não me lembro. Mas todas essas inspirações e tudo mais, elas vêm todas do funk anos 70, indo pro pop anos 80, que tem sintetizadores, que tem baixo, o baixo que leva música e várias outras camadas que compõem esse conceito. E para quem gostava dessas músicas, assim, soltas, que não são singles e tudo mais, é um deleite esse último álbum, porque a Dua Lipa chega e fala, não, eu vou fazer um álbum quase 100% assim. Por conta da internet, tem tido muito apelo à nostalgia, né? A gente vê Stranger Things, ele explorou muito os anos 80, e mesmo que não tivesse literalmente vivido nos anos 80, mas muita coisa foi inspirada pelos anos 80, então aquele conceito ele foi regurgitando até morrer, passou quase que os anos 2000 sem nada, né? A década dos anos 2000 sem nada, e voltou a crescer nos anos 10 e agora tá vindo com força no mainstream, no pop, pelo que a gente tá vendo, porque Doja Cat, The Weeknd e a Dua Lipa fizeram músicas singles, os principais, e que agora estão tomando as rádios aí, cara. Então, tipo, tá tendo muito streaming. É estranho não ter acontecido no passado. O próprio The Weeknd, ele fez o Starboy e tinha muitas músicas nesse sentido. Mas a música que estourou de verdade foi Starboy, né? Tipo, a música Starboy. Que não tem exatamente esse clima, entendeu? Então, talvez não fosse a hora ainda. Se não tinha algum artista que tinha pegado esse conceito disco, esse conceito synthwave, synthpop, e tivesse aproveitado para fazer um álbum e tal, chamar atenção, a Dua Lipa foi a artista que fez isso e fez com muita glória. Bom, abrindo o álbum, a gente começa com Future Nostalgia, que é a faixa título. You want a timeless song, I wanna change the game, like modern architecture, John Lautner coming your way. É muito engraçado a ambiguidade, né? Tipo, esse nome Future Nostalgia, tipo uma nostalgia futura. Porque a Dua Lipa disse que essa sensação e tudo mais que a gente tem de algo do passado e que tem um conceito futuro, enfim. Isso já são conceitos predeterminados e tal, mas eu vou focar no que a Dua Lipa quis dizer com esse álbum, sonoramente, enfim. Ela já começa fazendo todo um lírico muito punch, muito eu sou foda, no sentido de eu sou foda pela feminilidade dela. E é isso, tipo, o álbum abre falando, tipo, eu sou foda, não encosta em mim. Não encosta em mim, eu sou foda. Eu sei que é muito mais que isso, mas é muito melhor pensar que o álbum só chega e fala, eu sou foda. E aí depois temos o lead single do álbum, que é Don't Start Now. No Future Nostalgia, ela não trabalhou muito com exatamente toda a sonoridade que o álbum ia ter. Ela trabalhou até com uma coisa mais diferente, acho que é uma das faixas que mais se desvirtuam do resto do álbum. O que é engraçado, porque leva o nome do álbum, mas enfim. E aí chega Don't Start Now, que é exatamente o contrário. Ele é a música que sintetiza todo o álbum. Ela é a música que mostra qual é o caminho que o álbum vai seguir, sonoramente, vai ser levada por baixo. A maioria das coisas utilizadas no álbum são utilizadas nessa música de uma forma bem racionalizada, né? Não é jogada de qualquer jeito. E a gente vê o quanto que isso impactou, porque virou um hit inacreditável. Já tem 600 milhões de streams no Spotify.
E agora, com o lançamento do álbum, imagina como é que vai ser, né? Realmente é um grande triunfo pra esse álbum. Ela tem muito groove. Ela tem uma estrutura bem próxima do pop, então por isso que foi bacana ter botado ela como lead single, né, o carro-chefe do álbum, porque ela consegue conversar com a rádio, com o pop, e ao mesmo tempo ela traz o que o álbum tem a oferecer, que é a parte disco e tudo mais. E é muito bacana os assuntos que ela tem pra tratar. Ela trata de sentimentos e tal, romance, desapego, decepções e tal, ao longo do álbum. Ela não trata só disso, mas ela trata ao longo do álbum, mas de uma forma muito própria, que era utilizada entre esses anos 70 e anos 80 pelo funk, pelo pop no geral dos anos 80, enfim. E Don't Start Now, ela ainda não pegou muito isso, mas ao mesmo tempo ela conversa muito com como o pop, o lírico do pop é hoje em dia. Então, eu acho que foi o casamento perfeito, essa música, para ser o carro-chefe do álbum. Depois a gente tem Cool, que já foge um pouco, ela usa mais sintetizador, ela volta a usar o baixo só na parte do refrão, e aí quando vem é um negócio muito... o baixo nessa música é um negócio que acaba comigo, porque é aquele baixo que, tipo, tá fluindo a música, tá tendo aquela ambiência e tudo mais, e chega o baixo e, pô, soca a sua cara. Guess I never had a love like this. Hit me harder than I ever expected. We've been up all goddamn night, all night, all night. Keep it going till we see the sunlight. É muito bom esse baixo. É um baixo que chega e mostra e quase te tira do corpo, e você fica tipo... Você não consegue não dançar ou mexer a cabeça quando você tá com fone de ouvido e vem aquele grave do fone de ouvido e vai e pá, e te soca. Te soca. É uma música que sonoramente ela te soca. Eu gosto de música assim, gosto muito de música assim. Não tenho muito pra falar sobre o lírico. E aí depois, né, essas 3 músicas, elas trouxeram uma sequência muito bacana, né, tipo Future Nostalgia. Eu achava que ela era uma música muito de terceira faixa de álbum, mas acabou que ela me convenceu, porque ela começa bem tranquila, assim, falando o que vai ser tratado nas músicas, qual é o conceito que foi base pro álbum e tal, e não tem um negócio crescente, assim, ele é um negócio bem pé no chão e tal. Depois vem Don't Start Now, que é aquela música que já tem todo aquele clima de lead single mesmo. Depois vem Cool, que traz uma outra, essa vertente do baixo muito mais forte, a vertente do sintetizador muito mais forte, enfim. E aí precisava de um momento mais épico, uma ambiência mais épica, assim. E Physical ela cumpre perfeitamente, sabe? Ela não tem uma presença muito grande de disco, de funk. Ela vai muito mais pro sintetizador, o pop anos 80. E é uma música muito ela fala de coisa física. É um lírico muito próprio daquela época, sabe? É aquelas músicas que você chega a se arrepiar, mesmo se não sendo tipo rock ou essas coisas, ela vai te arrepia. Tipo Bonnie Tyler, naquela música que toca em Shrek 2, que tem uma movimentação, sabe? Você tem vontade de dançar e é meio épico, sabe? Tipo, músicas de dança que são épicas. Esse conceito é muito bom e é Physical cumprir com maestria essa ponta que precisava o álbum. Depois a gente tem Levitating, que é a música que puxa mais o funk, o disco, rudimentar mesmo. Ele não tem tantos elementos do pop atual, ele não tem tanto aqueles elementos que vieram do trap e tudo mais. Ela tem um momentinho ali, mas é bem escondido. O álbum todo ele é segmentado todo por esse conceito, não só instrumental, mas os coros que vêm, a forma que o refrão é posto ali, né? A forma que o refrão é cantado. Então ela tem toda a aura da disco music, sabe? De estar todo mundo numa casa de disco, sei lá, na Estúdio 54, e aí ter a galera lá cantando por trás e vestindo aquelas calças enormes. É essa vibe que tá Levitating. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time.
Inclusive tá sendo uma das músicas mais ouvidas, tirando os singles. E a Dua Lipa já mostrou o quanto que ela gosta dessa música. Então vocês podem esperar que ela vai ser single, vai ter clipe. Eu não sei como é que vai ser clipe agora com essa situação da quarentena, mas podem esperar de ouvir Levitating bastante nas rádios futuramente. Pretty Please me recomendaram bastante. Eu imaginei que fosse outra coisa e ela foi uma coisa completamente diferente. Ela não é a música que mais me chamou a atenção no álbum, mas ao mesmo tempo ela cumpre o papel dela. Somewhere in the middle, I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah. O álbum, ele não tem uma balada forte, uma balada de tipo de parar e piano, sabe, sei lá, art pop chega em dope, sabe? Não tem uma balada assim que te faça ficar meio triste e depois tem um val. O Pretty Please, ela pega um pouco disso, ela é um pouco mais só no baixo, um negócio mais destrinchado, não tem tantos recursos, não tem aquela multidão de instrumentos e tudo mais que tem as outras músicas. É um pouco mais destrinchado, um pouco mais leve, um pouco mais bonitinha. Tem um clima realmente um pouco mais pra baixo e tudo mais, então é bom dar aquela descansada, aquela música que dá um pouco daquela descansada pra vir uma explosão que Hallucinate é exatamente isso. Pocket full of honey and I'm ready to go. No, I ain't got no money, but I'm letting you know that I'ma love you like a fool. Breathe you until I hallucinate. Eu não sei qual foi as inspirações dela pra Hallucinate, mas existe um gênero chamado Future Funk, que pega o funk dos anos 70, inclusive foi muito influente esse tipo de sonoridade no Japão. Você vê, tipo, o Yu Hakusho usou, não sei se alguém que tá ouvindo aqui é otaku. Yu Hakusho usou muito esse tipo de som e tal, e foi muito influenciado. E aí eles pegam essa sonoridade e dá uma carga mais de EDM, um negócio mais corrido, sabe? E Hallucinate é mais ou menos isso. Você vê que o baixo, ela não dá aquela sensação de que é um baixo real, é mais um baixo como se fosse um sample, sabe? Ele tem uma finalidade ali muito mais como de recurso EDM, pra dar aquela velocidade, porque é uma música muito veloz sonoramente, sabe? Ela funciona muito em arena, a Dua Lipa chegou a falar isso também. É uma música pra show, uma música bem arena mesmo, isso é muito legal, muito legal. Essa é uma das minhas favoritas, inclusive. Love Again é muito bacana porque várias músicas ali, tanto Don't Start Now, Break My Heart, ela usa um pouco daquele violininho e tudo mais, que é um violininho que ficou muito difundido na época na época não, mas daquele conceito que eu falei de revista, de moda e de fashion e tudo mais, meio celebridades. E aí o Love Again, ela pega esse violininho e aí ele vai transformando num clima mais romântico. É uma música que ela retrabalha aquele negócio pra ficar um negócio mais romântico e tal. E é muito bacana a forma como esse violininho, ele vai, sabe, vai dando aquele swingzinho, aquele triste, mais feliz, sabe? Aquela sensação de bonito, amor bonito, sabe? É essa sensação que esse violininho tá. E aparentemente é o mesmo violininho, o mesmo sample que eles utilizam nas outras músicas, só que ela tá retrabalhada. E isso foi muito bacana, porque é muito importante isso, porque dá a coesão pro álbum, sabe? Tudo que tá ali no álbum, ela é pra tá ali, ela não tá jogada, que nem era no primeiro álbum. Break My Heart, que foi o terceiro single, inclusive 2 dias antes de lançar o álbum, saiu ele. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. É uma música que muita gente vai se identificar,
pelo lírico, então ele tende a realmente fazer bastante sucesso. Já vi muita gente tratando como a música favorita do álbum. E ela, sonoramente, ela lembra bastante Don't Start Now, pelo conjunto da obra, né? Tem aquele baixo, tem violininho, tem a guitarrinha, que é bem estilo Nile Rodgers. Quem não conhece Nile Rodgers, eles fizeram um show no Rio, antes do Panic! At the Disco, e é o cara que compôs aquelas músicas que todo mundo conhece, tipo Africa! Tum, tum. So chique, sabe? Essa coisa bem disco. Então, Nile Rodgers, ele foi um dos caras mais influentes, mais admirados desse estilo e dessa época. E é bem isso, aquele... Tá tendo aquele baixo, aí vem um... É aquela guitarrinha. Eu sou muito bom fazendo instrumentos com a boca. E Break My Heart, ela tem tudo isso. E eu acho que ela casa bastante. Ela tem uma construção bem do pop. Então eu acho que ela cumpre mais ou menos o papel que Don't Start Now tem. Só que tratando de um outro assunto, né? De uma outra vertente de relacionamento. Ela fala muito de vulnerabilidade emocional e tudo mais. Então ela é bem bacana. Eu acho que ela vai fazer bastante sucesso ainda. Talvez ainda mais que Physical. Depois vem Good and Bad, que eu acho que é a música mais fora da caixa do álbum. Yeah, let's get to the point here. You love to disappoint me, don't ya? You tell me what I want, but ain't no follow through. You don't follow through, no. Acho que todo mundo concorda. Vi gente falando que não gosta e tal. Mas ela é bem bacana porque ela pega muito do início da disco, sabe? O negócio ainda indo pros anos 60, sabe? Aquela evolução que houve da música negra dos anos 60 indo pro funk, mas ainda não chegando lá. É um negócio um pouco mais... Eu não sei dizer, mas ela é antes. É uma sensação de antes do funk. É um negócio muito preto e branco. Você você ouve a música, você sente aquela música que ela é preta e branca. Ela é muito animadinha. E ela, tanto lírico, tanto o refrão, ela trabalha dessa forma. Não é só instrumentalmente. Inclusive, instrumentalmente, ela tem alguns samples de trap e tudo mais ali, bem escondido, bem fluidamente. E é muito bacana. A forma como encaixa no álbum, ela dá um outro ar pro álbum. E é bacana, ela tá no final, chegando pro final. E é muito gostosinho de ouvir. Ela não é aquele funkzão, mas ao mesmo tempo ela traz uma energia muito interessante. Muito interessante. Good and Bad pode não ser uma das favoritas e tal, mas ela provavelmente é um dos maiores acertos assim de produção, porque eles foram para um outro lado. Eles exploraram, eles foram mais a fundo naquilo que eles estavam explorando e encontraram um tipo de música muito mais esquecido hoje em dia no mainstream. É bem interessante essa música. Dê mais umas ouvidas e tal, dá mais uma chance pra Good and Bad, que é realmente bem interessante essa música. Não é uma das minhas favoritas, mas é uma das que mais me chamou a atenção, assim. E Boys Will Be Boys, que não poderia ser diferente, tinha que ser essa fechar o álbum, porque ela traz um coro que quando chega no coro, no coral, tu arrepia, sabe? Você arrepia muito, né? Eu, na posição de homem hétero e tal, provavelmente não vou sentir a mesma emoção que as outras pessoas vão sentir, que as mulheres vão sentir e tudo mais. E deve ser algo que vai virar um hino por um tempo, assim. Não sei se vai chegar a virar single, mas ela vai influenciar bastante as coisas. Eu acho que ela vai ter bastante peso, assim. E é uma das melhores do álbum, assim. Second nature to walk home before the sun goes down and put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear when there's nothing funny here? Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut their mouths. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now. Ela não pega aquele groovado todo, mas ao mesmo tempo ela explora já aquela vertente do coral, do coro, entendeu? Que tinha Levitating e tudo mais. É uma música que funciona bastante arena, né? É uma música muito de show, é uma música quase gospel. E é muito importante a mensagem ali, acredito que seja. E, cara, é muito interessante o quanto que isso é coeso. Eu vejo algumas pessoas não entendendo muito bem, porque, assim, é um tipo de música que meio que já estava inserido, mas não tava tendo tanto impacto que deveria dentro do pop mainstream. E agora está tendo. E a Dua Lipa, ela fez isso de uma forma muito legal. Ela é uma das divas pop da atualidade.
e ela foi pra um outro caminho, sabe? Que ela não utilizou no primeiro álbum dela. Ela foi pra um caminho que não é utilizado, agora tá sendo, né? Mas não é utilizado com a força que ela utilizou por outras pessoas. Então é bem bacana esse álbum. E eu recomendo, né? Tá tendo várias notas muito altas, ela tá tendo uma das maiores notas no Metacritic. A última vez que eu vi ela tava no 89 e tal. É bem bacana. Ouça bastante. A gente não pode marcar festinhas pra ouvir esse álbum, mas na quarentena é bem bacana estar ouvindo uma música que remexa o nosso corpo e que a gente se divirta bastante e que a gente realmente pense, pelo menos crie uma festa dentro da nossa cabeça, que é exatamente o que esse álbum faz. Então acho que é isso. Não sei se alguém vai ouvir isso, mas tá aqui a minha meia análise, meia faixa, meio não sei sobre o álbum da Dua Lipa. Talvez eu faça do The Weeknd, talvez eu faça dos álbuns dos calendários lá que eu fiz, um calendário que eu faço pro Twitter, não sei, mas tá aqui esse episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero encontrar vocês de novo em algum momento. Pela internet, não pessoalmente. Não sai da rua, lave as mãos. Um beijo e uma boa tarde, dia, noite pra vocês. Tchau!